Fala galerinha, tudo bem? Prazer, Márcio Calisto, vou dar aula de língua portuguesa para vocês hoje. Diga-se de passagem, que prova fantástica, que prova bem construída. 18 questões, antes 16, agora 18, sendo que dessas 18, 8 questões fazem menção aos textos de leitura prévia. Neste caso, 2 contos de Guimarães Rosa, Terceira Margem do Rio e o conto O Espelho, maravilhoso. Quem não fez uma leitura prévia ou quem fez uma leitura muito simplista, muito rápida, muito breve, não se dedicou à leitura dos textos, perdeu a chance de gabaritar 8 questões. Nós ainda temos a meta básica de chegar às 43 para atingir o conceito A. A prova de língua portuguesa passa a ter agora mais 2 questões, além das 16. O que antes era a prova mais volumosa, agora se torna a prova primordial para o seu sucesso. A leitura destes textos se torna a chave do sucesso. Nesse primeiro exame de qualificação de 2017 para o vestibular de 2018, tivemos 2 contos. Próximo, nós já estamos falando de Clarice Lispector. Não dá mole, gente. Hora de fazer uma leitura bem legal. Aproveitem o tempo e boa sorte. Vamos começar com a nossa primeira questão aqui, que faz uma referência ao texto de Marcelo Gleiser, depois pega na perspectiva falando sobre Star Trek, o Jornada nas Estrelas. Um texto muito curto, vou pular a leitura do texto, mas vou fazer a leitura da questão para vocês, até para vocês entenderem o que ela estava pedindo. Prova de UERJ, quando a gente pega o enunciado das questões, elas têm uma divisão em 2 parágrafos. O primeiro parágrafo faz uma afirmação, é uma breve leitura, uma base de leitura que o candidato tem que ter, tem que fazer para poder absorver a mensagem da banca e a partir daí entender o que ela está pedindo. Olha esse caso aqui da questão número 1. O desenvolvimento dos conhecimentos no campo da astronomia amplia a visão cósmica, como lembra o texto do físico Marcelo Gleiser. E as novas possibilidades de intervenção humana repercutem na produção de textos e filmes de ficção científica, a exemplo da série televisiva Jornada nas Estrelas. De acordo com a reportagem, os episódios da série fizeram analogias com situações das décadas de 1960 e 1970, ao tematizar os seguintes tópicos. As assertivas eram: A. Avanço científico e controle territorial. B. Corrida espacial e diversidade étnica. C. Uniformização cultural e expansionismo militarista. E letra delta, globalização econômica e dominação imperialista. O gabarito dessa questão é a letra bravo. Por que a letra bravo? Porque a opção que aqui melhor traduz a assertiva que a gente encontra nessa primeira parte da questão. O que a gente vai encontrar na análise da reportagem que aqui está na prova é que essa diversidade étnica, visto pelo padrão, pela personificação de extraterrestres, junto à corrida espacial. Por que não pode ser a letra A? Se a gente aceita a gabarito letra A, a gente também deveria aceitar a letra delta, que ele coloca controle territorial na letra A e, ao mesmo tempo, coloca dominação imperialista na letra delta. Nesse caso, elas são muito próximas, então uma anula a outra. E, em função da leitura do texto, o que a gente encontra é a gabarito letra B, um gabarito muito tranquilo de ser percebido. Dando continuidade, a gente encontra aqui a questão número 2. Vou ler para vocês, olha só. Marcelo Gleiser sustenta que a ciência descreve a realidade por meio de uma série de aproximações. Ponto, isso é afirmação. Desse modo, ele recusa a compreensão de que o objetivo da ciência seja estabelecer. Lembrando o texto, Marcelo Gleiser mostra a mutalidade, a mutação, a capacidade de mudar seus conceitos que a ciência tem através dos tempos. Tá? Então, olha só, letra A. Cálculos complexos. B. Certezas imutáveis. Observações subjetivas ou propostas interpretativas. Você vê, por exemplo, olha só, retornando aqui ao enunciado, Marcelo Gleiser sustenta que a ciência descreve a realidade por meio de uma série de aproximações. Desse modo, ele recusa a compreensão de que o objetivo da ciência seja estabelecer, de novo, gabarito letra bravo, letra B, né, certezas imutáveis. A gente vai perceber, ao longo do tempo e pela leitura do texto, que a ciência vai mudando as suas percepções, porque novas descobertas estão sendo feitas. É o que o texto fala, é o que a gente conta também aqui na reportagem, que faz menção à questão número 1. Por isso, gabarito tranquilíssimo de ser percebido, letra B. Galerinha, fazendo análise agora da questão número 3, vocês vão ver, por exemplo, que aparecem 2 imagens fazendo uma referência aos zoólogos que aparecem no Museu de História Natural dos Estados Unidos. Essa decorrência, essa demonstração, vamos colocar aqui assim, ela mostra a importância evolutiva da ciência.
E assim está o enunciado da questão. No decorrer dos séculos XIX e XX, museus de história natural foram criados em diversos países. Esses espaços buscavam não só expor curiosidades, como também promover em novas bases o conhecimento científico de fenômenos e seres vivos. De novo, esse é o primeiro parágrafo. É importante a gente salientar, e por isso eu vejo a prova da UERJ como um exemplo de qualidade vestibular. Esse primeiro parágrafo é afirmação, não é pergunta, ainda não há o comando da questão. Tá? Então, neste caso, absorver a mensagem daqui, dessa primeira parte, desse primeiro parágrafo, se torna primordial para a gente descobrir aqui qual é o gabarito. E vamos lá. A promoção, esse é o segundo parágrafo, ó, a promoção dessa forma de conhecimento sobre a natureza se relacionava com a seguinte sequência de procedimentos. Parecem quatro assertivos, assim, letra A, coletar, observar e classificar, letra B, analisar, colecionar e organizar, letra C, experimentar, reunir, desmistificar, eu acho que essa palavra desmistificar já tira a possibilidade de ser a letra C. Na letra delta, descobrir, uniformizar e hierarquizar. Pelo enunciado do texto, a gente não vê a necessidade da hierarquia, mas sim aquilo que aparece na letra A, coletar, observar e classificar. Isso deixa esse empirismo, é a lógica do empirismo para poder se criar uma afirmação, uma linha de pesquisa em cima de alguma coisa. Por isso o gabarito letra A é perfeito. Questão número 9. Marcelo Gleiser expõe em seu texto argumentos que se contrapõem à ideia de simetria como verdade absoluta na ciência. Isso é uma afirmação. E nesse trecho, ele afirma que há essa perspectiva da exposição de argumentos que se contrapõem à ideia de simetria. Se você não tiver percebido isso no texto, é só você voltar a fazer a leitura. A vantagem é, ao fazer essa leitura, você vai ver, por exemplo, que há a delimitação das 4 assertivas aqui, das 4 opções que eles nos dão. Então, se atenha a elas. Olha só. Um desses argumentos é identificado em 1. A. Nossos instrumentos de pesquisa que tanto ampliam nossa visão de mundo, linhas 2 e 3. B. A noção de que existe uma linguagem secreta da natureza, linha 8. A matemática é uma descoberta e não uma invenção humana, na linha 14. E letra delta. Nossas explicações mudam de acordo com o conhecimento acumulado, das linhas 22 e 23. Relendo o enunciado, Marcelo Gleiser expõe em seu texto argumentos que contrapõem a ideia de simetria como verdade absoluta na ciência. Olha a letra delta. Nossas explicações mudam de acordo com o conhecimento acumulado. Por isso o gabarito dessa questão número 9 é a letra delta, que ela traduz fielmente, e é exatamente isso que a gente sempre vai perceber na prova da UERJ. Há uma tradução fiel desse trecho de afirmação. Quando ele coloca pra gente aqui argumentos que contrapõem a ideia de simetria, a gente não tem outra opção a não ser a letra delta. Por isso o gabarito da questão número 9, letra D. A próxima questão que a gente vai analisar agora é a questão de número 12. Está escrito assim nela. Ao longo do texto são mencionadas teorias que partem do princípio da unificação das forças da natureza. Em relação a essas teorias, aí é uma questão pura de interpretação textual, Marcelo Gleiser apresenta, no último parágrafo, uma atitude de, letra A, indiferença, letra B, concordância, letra C, neutralidade ou letra delta, discordância. O gabarito dessa questão é discordância. Você vai ver, por exemplo, que ele faz uma afirmação que traz esse conhecimento prévio e depois ele desconstrói essa afirmação. Por isso, o gabarito da número 12, letra delta. A questão número 13 começa assim, com uma imagem lindíssima. Espelho, espelho meu, existe alguém mais invisível do que eu? E aí nós temos a questão do texto verbal e do texto não verbal. O texto verbal eu acabei de ler para vocês. No texto não verbal, vemos um rapaz com a mão no espelho e esse rapaz não vê a sua imagem. E aí vamos à questão número 13. Na charge, o personagem formula uma pergunta cuja resposta está sugerida pela imagem refletida no espelho. Se você não teve capacidade de perceber essa sugestão, o enunciado da questão já te direcionou para ela. É isso que a questão quer que você leia. É isso que a questão quer que você perceba. Prova da UERJ. A partir dos elementos contidos na imagem, trata-se de uma resposta que expressa o seguinte posicionamento. Então a gente está fazendo agora uma leitura do instrumento de comunicação. Instrumento de comunicação, neste caso, a soma do texto verbal com o texto não verbal, e vamos à percepção do texto não verbal. A. Recusa de uma denúncia. B.
refutação de uma avaliação, uma contraposição à avaliação. D, silenciamento de uma crítica. Letra C, silenciamento de uma crítica, ou letra delta, confirmação de uma hipótese. Olha só, a partir dos elementos contidos na imagem, trata-se de uma resposta que expressa o seguinte posicionamento. Se a gente não vê a imagem e ele pergunta se há alguém mais invisível do que eu, o espelho diz que ele realmente é invisível e não existe alguém mais invisível do que ele, porque não aparece ninguém. Só aparece o nada. Gabarito, letra delta. Confirmação de uma hipótese. Ó, questão 14 agora, hein? Ocorre que o poder do espelho, travessão, esse de vidro e aço pendurado na parede, que está na linha 12 do texto. O fragmento introduzido pelo travessão especifica o sentido do espelho. Esse caso aqui é um aposto, né? Uma especificação apositiva. Além da função de especificar o sentido de uma palavra, esse fragmento também cumpre, no parágrafo, o papel de por qual motivo o autor fez o uso desse travessão e depois dessa estrutura positiva. Ele nos dá 4 opções. É uma interpretação sobre a estratégia da comunicação, sobre o que o autor quis passar com aquilo. Então vamos lá. 4 opções. Letra A. Antecipar emprego diferenciado do termo, porque aqui a gente está falando de espelho. Ele coloca assim, ocorre que o poder do espelho, que tipo de espelho é esse? É esse de vidro e aço pendurado na parede. Aí ele vai assim para a letra B. Limitar usos atuais do discurso da ciência. Letra C, contradizer a antiga expectativa do leitor. Isso é impossível pelo enunciado da questão. Ou na letra delta, indicar a opinião implícita da autora. Quando ele coloca para a gente assim, além da função de especificar o sentido de uma palavra, esse fragmento também cumpre, no parágrafo, o papel de gabarito letra A. Olha só, antecipar emprego diferenciado do termo. Com certeza, quando a autora toma a decisão de colocar essa estrutura positiva, explicando o que é o espelho, óbvio que ela vai trabalhar com um outro sentido de espelho, ela já nos antecipa essa tomada de decisão dentro do texto. Então nós, leitores, quando continuarmos a progressão da leitura, vamos perceber que a palavra espelho vai ganhar um novo sentido. Neste primeiro momento, para evitar a dualidade, o sentido duplo do termo espelho, ela coloca essa estrutura de explicação. Por isso o gabarito aí é a letra A, antecipar emprego diferenciado do termo. A questão número 15 trata de semântica, de sentido de estruturas que se apresentam sublinhadas na questão. Tá? Começa assim. O espelho do humano é, antes de mais nada, o olhar do semelhante. No trecho, a expressão sublinhada enfatiza uma ideia, tal como se observa em... Uma questão como essa, uma questão típica de estudos gramaticais, de estudo de semântica, de conectivos, de conjunções, de advérbios, de estruturas preposicionadas. Mas olha como é que dá para resolvê-la lendo a própria questão. Letra A. A cultura contemporânea do narcisismo, ao remeter as pessoas a buscar continuamente o testemunho do espelho, continuamente da mesma ideia de antes de mais nada. Bravo. Além disso que está sublinhado, dentre todas as partes do corpo, o rosto é o que faz apelo ao outro. Na letra C, a parte que se comunica, expressa amor ou ódio e, sobretudo, além de mais nada, demanda amor. Letra D alta. A paciente francesa, que agradeceu aos médicos a recomposição de uma face humana, ainda que não seja a sua. Sublinhar então ainda que. Se ainda que dá para ser substituído por antes de mais nada? Não. Por isso que, neste caso, a questão número 15 tem gabarito letra C. A parte que se comunica, expressa amor ou ódio e, antes de mais nada, ou que está aqui sublinhado, sobretudo, demanda amor. Questão número 16, dando continuidade à semântica, ao sentido das estruturas. Está aqui escrito. É que o rosto não se reduz à dimensão da imagem, 2 pontos, e a estrutura que aparece depois vem toda sublinhada. Ele é a própria presentificação de um ser humano em sua singularidade irrecusável, presente nas linhas 18 e 20. Em relação à declaração feita antes dos 2 pontos, o trecho sublinhado possui valor de... Ele dá 4 opções. Condição, conclusão, explicação e comparação. Numa questão como essa, a coisa é extremamente simples. É só você colocar o conectivo que traduz a ideia
que está apresentada aqui nas assertivas. E é só você colocar o pois, que o rosto não se reduz à dimensão da imagem, pois ela é a própria presentificação de um ser humano em sua singularidade irrecusável. Gabarito letra C. É extremamente fácil fazer uma questão como essa. É só você ter consciência das estruturas semânticas, né, dos aparatos semânticos que traduzem essa ideia. E aí você poder colocar isso dentro da questão, é só você fazer a inserção traduz na hora a opção. É uma questão que você não leva 30 segundos para resolver, extremamente tranquila. É para você não zerar a prova da UERJ. Maravilhosa essa questão número 16. Questão número 17. A literatura pode nos ajudar a amenizar o drama da paciente francesa, linha 22. É uma constatação. Está assim escrito. No penúltimo parágrafo, a história do personagem citado pela autora reforça a seguinte tese central do texto. Reforçar é dar base, é dar sustentação, é ampliar o sentido que o texto tem, que a própria tese do texto tem. Está assim na letra A. Interferência do progresso sobre as ações individuais. Imposição da imaginação sobre os fatos objetivos. C. Insuficiência da civilização para o bem-estar geral. Ou letra delta, importância do contato para a condição humana. Quando ele coloca assim, dentro do texto, a literatura pode nos ajudar a amenizar o drama da paciente francesa, que retrata, nesse caso, o texto, a troca de um rosto, e trocar um rosto porque ela tinha sido atacada por um cachorro, é trocar a sua identidade, é apresentar uma outra imagem, um outro espelho de si mesma para as pessoas com quem você comunga alguma união. Ele coloca aqui assim, ó, no penúltimo parágrafo, a história do personagem citado pela autora reforça a seguinte tese central do texto. Gabarito letra delta, a importância do contato para a condição humana. Nós mudamos, nós estamos sempre em eterna mutação. O espelho não nos traduz, às vezes o espelho nos questiona. E neste caso aí, a validade de você ter aquele rol de pessoas que estão sempre com você. É isso que a questão está falando, é isso que o texto está abordando, e é essa a interpretação que a banca quer que a gente tenha. A literatura pode nos ajudar a amenizar o drama da paciente francesa? Sim. Aonde? A partir da importância do contato para a condição humana. Questão 18. Tanto a questão 18 até a questão 21, começa assim essa nova perspectiva da prova da UERJ, a de cobrar questões a partir de uma leitura prévia, antecipada à própria prova, fornecida pelo edital. Neste caso aqui, as questões 18 a 21 vão falar sobre a Terceira Margem do Rio, que é um conto do Guimarães Rosa. Um conto bem denso, que requer uma leitura bem aprofundada, delicada, calma, respeitando o ritmo gramatical que o próprio Guimarães faz, inventa e reinventa. Tá? Nós estamos falando de um autor que tem uma capacidade de criação neologística enorme. Refazer a gramática era uma constância dele. Essas questões retratam essa necessidade de percepção e de dedicação à leitura. Questão número 18. Considere a hipótese de que o título A Terceira Margem do Rio se refere também à própria ficção, que se desenvolve entre duas margens, a da realidade e a da imaginação. Antes de ler a questão, é importante, eu vou frisar um detalhe. Meus alunos muito me perguntaram, professor, qual é a metáfora que há nessa Terceira Margem do Rio? Que metáfora a gente percebe do homem, do filho, da família, do rio em si, do barco de pau de vinhático? Eu falei, não há uma metáfora estipulada. O autor não quis sedimentar uma metáfora, quis dar margem a várias metáforas aí. Então seria de responsabilidade da banca definir essa linha para facilitar a interpretação. Para muitos dos meus alunos eu afirmei, na minha suspeita, em minha suposição de construção da prova, de que a banca viria talvez com um texto de algum crítico literário sobre o conto e a partir daí criar as questões. Não foi o que aconteceu. O que a gente está vendo aqui é uma questão em que a parte de sua afirmação, seu primeiro parágrafo, que é de estrutura afirmativa, dá a base que a banca quer que você tenha de leitura para as metáforas que estão impostas naquele texto. O trecho do conto que melhor comprova essa hipótese de leitura é o que não era o certo, exato, mas que era mentira por verdade, letra A. Ou letra B, os tempos mudavam, devagar, depressa dos tempos. Letra C, e o rio, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Ou letra D, ninguém é doido, ou então, todos. Se a gente está falando sobre hipótese de leitura, olha o gabarito letra alfa.
o que não era o certo, exato, mas que era mentira por verdade. Onde está a ideia dessa hipótese de realidade de imaginação? Que era mentira por verdade. É a aceitação da metáfora. Né? Não se esqueça que quando a gente fala de metáfora, a gente fala de alegoria. É uma invenção. Se é uma invenção, ela passa a ser validada como verdade, mas antes podia minimamente não existir. Como nós aceitamos que personagens possam sair voando de nossos filmes ou que saiam raios vermelhos de seus olhos, a gente sabe que aquilo dali é uma leitura, é uma mentira, é uma alegoria, é uma brincadeira. Escrever tem esse caráter de brincadeira, de supor e aí ampliar a imaginação humana. Olha essa letra A, o que não era certo, exato, mas que era mentira por verdade. No mentira por verdade é que a gente tem a exatidão do gabarito letra A. Lembra que eu falei na questão 18? Olha o enunciado da questão 19. O conto constrói uma alegoria, ou seja, uma metáfora ampliada que o organiza. Esse aspecto alegórico é reforçado pelo modo de identificação dos personagens, o que se faz por meio de A. Nome próprio. O texto não coloca nomes. Grau de parentesco. Pai, filho, mãe, irmão. Atividade profissional. Ou letra delta, demonstração de afeto. Esse aspecto alegórico é reforçado. Esse reforço, essa ampliação desse aspecto alegórico, obviamente se dá pela questão do grau de parentesco. Não se esqueça, é um pai que vai ao meio do rio, um filho que fica depois da família toda ir embora, um filho que envelhece e fica com a sina de cuidar do pai, de supor que está cuidando do pai, e depois ele grita, ele foge daquele pai, e é ali que ele se liberta. Então é esse aspecto aqui de grau de parentesco que valida o gabarito letra B da questão número 19. Olha como é que a questão 20 confirma uma necessidade que é tão comum hoje dos estudantes do século XXI, que é pluralizar o acesso à informação, não só restringi-lo ao que há na sala de aula, ao que há nos livros, mas sim, por exemplo, recorrer ao YouTube. Olha a questão número 20. Mostrei isso para os meus alunos e essa questão eles devem ter tirado de barbada porque ela é gostosa. Guimarães Rosa afirmou em uma entrevista que somente renovando a língua é que se pode renovar o mundo. Visando a essa renovação, recorria a neologismos e inversões, pouco usuais de termos, explorando novos sentidos em seu texto. Um exemplo dessas inversões encontra-se em: por mais que o enunciado seja rico e possa assustar aquele candidato que não tenha visto esse vídeo, olha como é que as opções te direcionam para o gabarito. Aqui. Nossa mãe era quem regia. Não há inversão. B. Nossa mãe muito não se demonstrava. É comum a gente escrever da seguinte maneira: minha mãe não se demonstrava muito. Ele traz esse muito para antes. Gabarito letra B. Letra C. Nossa mãe terminou indo também, de uma vez. E letra delta. Nossa mãe vergonhosa se portou com muita cordura. Na letra delta você até encontra uma inversão, só que ela respeita normas gramaticais. Essa daqui, na letra B, respeita a invenção, o neologismo, o invencionismo que é tão comum no universo de Guimarães Rosa. Por isso, gabarito da questão número 20. Letra bravo. Com sol ou aguaceiros, calor sereno e nas friagens terríveis de meio do ano, sem arrumo, só com chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do se ir do viver. Ele sublinha a expressão se ir. A expressão sublinhada é um exemplo das recriações linguísticas do autor. Seu sentido, com base no trecho citado, pode ser definido como é uma questão de semântica de uma estrutura neológica, inventada. Mas é fácil perceber pelo contexto o sentido que ele está querendo imprimir. Então tá assim, ó. Letra A, ação da natureza com se ir. Letra B, passagem do tempo, verbo ir, aqui nesse caso, dando sentido de passagem desse tempo, obviamente. Letra C, presença de esperança, ou letra delta, necessidade de cuidados. O gabarito fica extremamente óbvio para a gente fecha aqui, nessa 21ª questão, as 4 questões referentes ao texto Terceira Margem do Rio, aí de Guimarães Rosa. E nesse caso, gabarito letra bravo. Muito óbvio, muito fácil. E uma questão também muito gostosa de se resolver.
Vamos lá, da questão 22 até a questão 25, estamos falando de 4 questões que se referem ao conto O Espelho, também de Guimarães Rosa. Questão número 22. Se quer seguir-me, narro-lhe. Não aventura, mas experiência, a que me induziram alternadamente séries de raciocínios e intuições. A fala inicial do conto anuncia que a história combina gêneros textuais distintos. Além da narrativa, que é o próprio conto em si, o outro gênero que se realiza nesse conto é o da, olha a letra A, dissertação, B, reportagem, C, entrevista ou delta carta. Alguns alunos até me questionaram sobre a validade da letra delta carta, que realmente ele parece estar escrevendo para alguém, está conversando com alguém ao longo do texto. Mas quando a gente pega este trecho que está aqui na questão, o gabarito é letra alfa, dissertação. Esse é outro gênero que ele faz para dar esse princípio de explicação sobre a ideia que ele vai ter sobre espelho, a explicação que ele vai dar sobre espelho, o diálogo que ele vai travar com a ideia de espelho. Pois o gabarito é número 22, letra alfa. Questão 23 agora para vocês, olha só. Marcel Gleiser, ou Glaser, em O Poder Criativo da Imperfeição, formula uma tese a respeito da relação entre ciência e realidade. O narrador do conto estabelece reflexões acerca do conhecimento que dialogam com essa tese. Essa talvez seja a questão mais difícil, porque ela requer memória. O trecho do conto que melhor sintetiza esse diálogo é A. Porque vivemos de modo incorrigível, distraídos das coisas mais importantes, ou letra brava. A espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um pouco de rotina e lógica. Quem fez uma leitura bem-vinda, bem vista do texto do Gleiser já sabe o gabarito da letra brava. Letra B. A espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um pouco de rotina e lógica. Letra C. Primeiro, a humanidade mirou-se na superfície da água quieta, lagoas, lameiros e fontes. Ou a letra delta, vejo que começa a desmontar um pouco de sua inicial desconfiança quanto ao meu são juízo. Quanto a letra delta fala sobre o personagem dessa história, a letra bravo está dialogando, a letra B está dialogando com aquilo que o Gleiser coloca em seu texto. A espécie humana peleja para impor, luta, pelejar é lutar, para impor ao latejante mundo, e quando ele coloca assim, esse adjetivo muito bem colocado, quando ele afirma esse latejante mundo, esse mundo que se lateja, que se amplia, que se estica, um pouco de rotina e lógica, é a tentativa eterna da ciência em congruir pensamentos, mas ao congruir esses pensamentos, eles próprios se ampliam, por isso esse mundo latejante. Gabarito da número 23, letra B. Questão 24. Que amedrontadora visão seria então aquela? Quem, o monstro? Com base na leitura do conto, a visão retratada da pergunta desencadeia o seguinte sentimento. De novo, uma questão de interpretação textual. É uma questão em que requer do leitor, requer do candidato, obviamente, esse poder de observação e, nesse caso aqui, também de memória. Tá? Sei que pode haver algum aluno que tenha feito a leitura bem antes da prova, naquele momento, mas é óbvio que a questão talvez não seja bem resolvida se ele tiver agido dessa maneira. Tá? Uma leitura de um conto como O Espelho requer uma atenção aos detalhes, até pela forma como vai ser feita a pontuação, a construção dos parágrafos, a estrutura do diálogo, é tudo muito proposital, não existe aquela coisa da sorte na estrutura de um conto como o de Guimarães Rosa. Então, olha só essa questão. Que amedrontadora visão seria então aquela? Quem, o monstro? Com base na leitura do conto, a visão retratada da pergunta desencadeia o seguinte sentimento. A. Desejo de uma nova mudança, anseio de poder absoluta, receio com a própria imagem ou assombro com o tempo futuro. Óbvio que o gabarito aqui vai ser letra C, receio com a própria imagem, porque ele está dialogando com si mesmo ao longo do texto. Essa é a grande sacada do texto, do conto O Espelho em si. Tá? Por isso que nessa questão número 24, gabarito letra C. Tá sim. É a última questão que fala sobre o conto O Espelho. Começa dessa seguinte maneira. Solicito os reparos que se digne dar-me. A mim, servo do Senhor, recente amigo, mas companheiro no amor da ciência, de seus transviados acertos e de seus esbarros titubeados. Sim, ele termina com essa dúvida, sim? No trecho final do conto, observa-se a ênfase de um recurso utilizado em todo o texto. Esse recurso produz o seguinte efeito.
A gente vai ver, né, ao longo do texto que o narrador está conversando com uma pessoa. Essa pessoa não aparece, não se apresenta. Depois a gente consegue ver na leitura que ele está falando com o reflexo dele na imagem, com ele próprio. Então, uma encenação de diálogo. Então, o que a gente conta aqui, olha só. Letra A, revisão de uma postura. B, insinuação de um segredo. C, confissão de uma fraqueza. Ou a própria letra delta. Olha o que está escrito na letra delta. Encenação de um diálogo. E aí que a gente chega nesse gabarito letra delta da número 25. E aí a gente fecha a nossa provinha. Muitíssimo bem-vinda, muitíssimo bem feita, como sempre uma prova exemplar. Foram questões que a gente vê que são fantásticas, muito bem. Não há margem para dúvida. Há anos a gente não fala de uma questão passível de anulação, pelo menos na prova de língua portuguesa da UERJ. São questões assim que parecem uma fina arte, é uma produção. Eles chegaram a uma consonância de estrutura que é perfeita, ela não dá margem para dupla interpretação. E duplas interpretações são válidas em quaisquer interpretações. E neste caso aqui, a prova não nos dá margem para o erro. É lindíssima e muito bem feita. Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Um beijão para vocês e até a próxima.